Olá, seja muito bem-vindo ao Câmara Debate, programa da Câmara Municipal de Uberlândia que discute temas relevantes para a nossa sociedade. Hoje nós vamos falar sobre a participação da mulher na política, um tema fundamental para a construção de uma sociedade mais igualitária e democrática. Para esta conversa, contamos com convidadas muito especiais, a vice-presidente da OAB Uberlândia, a advogada Juliana Borges, a vereadora delegada Lia Valec, a vereadora Thaís Andrade, vereadora Lisa Prado, vereadora Amanda Gondim, vereadora Ângela do Postinho e vereadora Janaína Guimarães. É um prazer tê-las aqui conosco, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Agradeço o convite e a oportunidade de falarmos sobre tema tão importante. Agradeço o convite, Adriana. É um prazer estar aqui compartilhando informações ao público da Câmara Municipal de Uberlândia. É uma honra poder compartilhar de uma mesa tão seleta de mulheres corajosas, trabalhadoras e com a participação de todos vocês. Obrigada, Adriana, pelo convite. Quero cumprimentar aqui a Juliana, colega advogada. Obrigada pela presença aqui conosco hoje. E todas as minhas colegas vereadoras aqui por tratarmos de assunto tão importante para as mulheres da nossa cidade. Boa tarde, muito obrigada, Adriana, obrigada às minhas colegas aqui, vereadoras, por me convidar, por fazer parte desse debate tão importante que é falar sobre nós, sobre as mulheres, né? Sábado foi nosso dia, nada melhor do que a gente falar sobre nós hoje, sobre os nossos desafios, sobre os nossos problemas. Boa tarde, agradeço a todos vocês, a todas vocês, né? Fazer parte desse grupo aqui, muito me honra. E a gente tem aqui justamente para isso, para contribuir com a nossa experiência, falar do nosso papel junto ao Poder Legislativo, um poder tão importante dentro dos demais outros poderes, né? Ser a voz das pessoas aqui dentro. Então é uma honra para mim. Muito obrigada, Adriana, e a todos aí que estão acompanhando nós nesse momento. Para começar o nosso debate, é importante refletirmos sobre a ocupação dos espaços políticos pelas mulheres. No Brasil, ainda enfrentamos uma significativa subrepresentação feminina em cargos de decisão. No Congresso Nacional, por exemplo, apenas cerca de 18% das cadeiras são ocupadas por mulheres. E no ranking global de representatividade feminina no parlamento, o Brasil ocupa uma posição modesta, atrás de vários países da América Latina, como México, Argentina e Bolívia. E hoje nós vamos discutir esses desafios e avanços, entendendo como podemos caminhar para uma política mais inclusiva e representativa. Vou começar com a Juliana. Como é que você avalia o papel das mulheres no fortalecimento da democracia? O que você acha que ainda precisa ser feito para ampliar essa representatividade, Juliana? Eu acho que a presença das mulheres no âmbito político ela é essencial para a democracia. As mulheres elas têm ali consigo uma visão muito empática das situações que muitas das vezes passam ali pelos olhos, né, de quem está à frente da política. E eu acho que não se trata só de uma questão, uma reparação histórica para as mulheres estarem presentes aqui, ou uma questão de cotas, mas sim uma questão de liderança. Então a gente precisa assumir esses espaços, mostrar para que viemos, né? E principalmente, eu acho que o que mais falta hoje, eu sei que a gente evoluiu muito, mas eu acho que ainda o que mais falta hoje é o incentivo à construção das lideranças femininas, né? Tem muitas mulheres ainda que elas nem sabem como é estar nos espaços como nós ocupamos hoje. Então, precisamos levar essas informações a essas mulheres de forma que ela tenha autonomia de vontade de decidir se ela vai querer seguir esse caminho ou não. Então, é muito importante a gente seguir nessa linha. Demais vereadoras, querem complementar? Olha, eu acredito que realmente as barreiras culturais e sociais, elas impedem mesmo que as mulheres sejam encorajadas de estar na política.
Eu tenho o meu próprio exemplo, né, que o meu trabalho na área social sempre foi desafiador por várias questões, e ter um convite para estar na política, a gente sempre avalia, gente, será que vale a pena? Será que eu consigo conciliar com as minhas atividades diárias? Mas estamos aqui hoje para dizer para o público que vale a pena, que todas as mulheres que tiverem assim, um entusiasmo pelo lado político, que conheçam um pouco mais sobre a Câmara Municipal, sobre a nossa atuação, porque nós estamos aqui fazendo a diferença, fazendo história com a quantidade de vereadoras que estão no mandato atualmente. Bom, Adriana, e a nossa democracia está em crescente evolução e construção, né? Nós somos um país recém-democratizado e a democracia no Brasil hoje ela tem quase a minha idade, ela é um pouco mais velha que eu, e ocupar esse espaço é fruto de uma conquista histórica de nós mulheres, né? Nossos direitos nunca foram entregues a nós, mas sim frutos de movimentos históricos e sociais, de luta de mulheres que, de fato, para que a gente conseguisse estar aqui hoje, tiveram suas vidas ceifadas, enfim, mulheres que viveram perseguições políticas ao longo da história, e o nosso voto veio de uma conquista histórica, de movimentos sociais. Eu acho que é importante a gente levar isso em consideração para entender que o direito não é algo estagnado, mas sim algo em movimento, para grupos que são historicamente silenciados e invisibilizados, como nós, mulheres. Então, esses direitos vão ser sempre questionados em movimentos históricos. E é algo que a gente precisa estar sempre vigilante. Então, como fazer com que as mulheres possam participar ainda mais da representatividade democrática seria considerar a paridade nos espaços políticos de tomada de decisão, movimentos que a América Latina vem fazendo para aumentar a representatividade de mulheres, tem caminhado nesse sentido. E o Brasil, infelizmente, está muito ainda atrás dessa discussão paritária das cadeiras nos parlamentos, né? Hoje a gente tem uma subrepresentatividade muito forte em todas as câmaras municipais do Brasil. Isso é algo reproduzido também a nível estadual e a nível federal. E é um movimento ainda muito incipiente para nós, mas é uma conquista histórica hoje vermos 7 mulheres eleitas na Câmara Municipal de Uberlândia, né? A nossa primeira vez que isso aconteceu foi na última legislatura, que a gente teve pela primeira vez um número maior de mulheres ocupando esse espaço. E eu acredito que estar aqui é uma possibilidade para que outras mulheres se sintam legitimadas a ocuparem esses espaços, né? E saber que a gente pode, sim, estar em espaços de tomada de decisões. É uma subrepresentação, porque mesmo quando as mulheres são eleitas, como no nosso caso, ainda para poder tomar alguns cargos nas comissões de decisão, ainda há uma subrepresentação muito grande. E a gente sabe que tem que falar da cultura patriarcal que está nas instituições políticas. Então, eu percebo que a gente tem que avançar muito. E as mulheres, nas comissões mais importantes, são comissões que não são afetas às áreas sociais, nós temos dificuldades também na presidência. Então, os partidos hoje têm uma participação maior das mulheres, mas ainda é comandado pelos homens, na sua maioria. Portanto, eu creio que é preciso a gente lutar para que a gente saia dessa invisibilidade, e ainda a violência institucional ela é muito grande, e que a gente precisa de ter estrutura. Os partidos precisam dar condições. E hoje ainda muitas mulheres são utilizadas apenas no processo eleitoral, fazendo com que elas ficam desanimadas com o resultado das eleições, porque não teve a infraestrutura necessária para disputar a eleição. E o que é mais grave agora, nós mulheres aqui estamos enfrentando nesse momento, pelo menos eu, a Gláucia e a vereadora Amanda, é um fato muito interessante, porque eles utilizam da cota de gênero para poder retirar direitos de mulheres eleitas, né? Então, eu percebo que nós vivemos ainda com uma legislação que ela precisa ser uma legislação que não mude de eleição por eleição constantemente. As eleições municipais, nós somos sempre teste para as eleições de deputado estadual, federal e as outras. Então, eu percebo também que a desigualdade no tempo de fala, a desigualdade nas comissões, para presidir as casas legislativas. Então, eu creio que nós precisamos de ter uma cultura que realmente inclua as mulheres na participação política. Portanto, é um desafio grande, mas creio que a gente, só de ter, eu já participei aqui desta casa, desse parlamento, apenas só eu como mulher,
e hoje eu vejo aqui 7 mulheres, então eu creio que houve um avanço muito grande, porque já fiquei sozinha aqui e não foi fácil. A inclusão da mulher também é uma questão de justiça. E muitas das vezes a gente encontra muitas barreiras, a gente não pode esquecer disso. Principalmente aquela mulher que vive na comunidade. Nem o apoio das outras mulheres que é do partido, ela tem. Então, eu posso falar por experiência própria. Eu lutei muito para chegar aqui. Eu tive que enfrentar os 3 S. Porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Os 3 S de suor, saliva e sola de sapato. Então, a oportunidade que dá para aquela mulher que ocupa a sociedade é diferente da oportunidade que dá para mim. Quando fala assim, a gente tem que ter mais apoio. Mas será que a gente está tendo apoio das próprias mulheres que estão na política antes da gente? Eu não tive. Você teve, Janaína? Também não. Então, ninguém pegou na minha mão e caminhou comigo. Ninguém me convidou para tomar café. Ninguém me chamou para estar aqui e presenciar uma sessão. Porque eu tinha curiosidade. Então, muitas das vezes, nós mulheres deixamos muito a desejar. A gente esquece daquela outra mulher. Mas a gente tem que pegar na mão dela e caminhar junto, trazer ela para cá. A gente fala, a mulher não participa da política. É claro, quando a gente chega aqui, a gente esquece delas. É bonito, porque a Ângela já foi assessora parlamentar e ela teve essa experiência que fez com que ela conseguisse chegar aqui com muita luta, como ela falou. Foi muita luta. Participou de muitas sessões e, quer dizer, isso ajudou, não, né? Não participei de muitas sessões, não. Foi muita luta e a minha comunidade acreditou em mim, porque nós que vivemos na comunidade sabemos das nossas necessidades. O pessoal que mora ali na Zona Sul não sabe da minha dificuldade. Eu sei o que é pisar numa água podre, eu sei o que é morar num bairro sem asfalto, eu sei o que é você procurar um atendimento médico e você não tem. Então, só eu da comunidade posso falar pelo meu povo, porque a gente vivencia no dia a dia tudo isso. Então, quando a gente falar, deveria ter mais apoio. Mas será que eu chamo aquela colega para reunião? Aquela colega não tem o dinheiro para pagar o ônibus? Eu ofereço para ela? Não. Porque quando a gente chega aqui, a gente esquece delas. Delegada Lia Valec? Ângela, eu gostaria de ressaltar que você falou de que não houve um apoio. No meu caso, uma vereadora que estava, né, no mandato, ela foi capaz de fazer um post falando sobre mim exclusivamente. Mas quando eu falo do apoio, delegada, minha é imagem, o apoio financeiro. Né? Então, é o apoio financeiro. Não, mas eu quero te dizer que é pior do que isso. Não é só a falta de apoio, é a crítica, entendeu? Com uma mulher que estava, né, candidata. Então, a gente precisa, né, nós mulheres precisamos ter sororidade de verdade, né, na apoio prática emocional mesmo, e não também, só né? como uma palavra, né, que faça parte do nosso vocabulário. Janaína? Então, dentro de que todas falaram aí, eu acho que eu também fujo um pouco da regra, da questão quando fala de lutas das mulheres, no sentido de queimar sutiã, de ir para a rua e fazer revolução. Eu estou aqui hoje representando uma base onde que vim para defender a mulher que está ali na família, no dia a dia, a dona de casa, a mulher ali de direita, a mulher que quer fazer a diferença mesmo e defender a sua família. Eu acho isso muito importante. Então, você pode ver que nessa bancada aqui temos muitas mulheres representando vários tipos de mulheres na sociedade. O que a Lisa falou é muito importante sobre a cota de gênero. Isso é uma coisa que a gente precisa levar para o debate no futuro, porque realmente a parte de algumas mulheres militantes estão fazendo com que nós, mulheres, perdemos espaço, não só na política, como no esporte, como outras várias categorias. Eu também sou presidente do PL Mulher aqui de Uberlândia, e eu acredito, nosso partido está fazendo muita coisa no sentido de incentivar as mulheres a virem para a política. Porque a gente tem que pensar que não pode ser somente para cobrir uma cota, mas simplesmente vir para fazer a diferença e trabalhar, mas trabalhar aqui com um pouco de tranquilidade. Realmente, a política é um ambiente hostil, a gente encontra dificuldades, sim, existe a violência política, sim, a gente tem que falar sobre isso também. Então, aqui, se você não tiver uma firmeza, se você não tiver uma postura, você não consegue sobressair com alguns assuntos, sabe? Porque fica assim, é porque é mulher da piti.
Ah, é porque a mulher tem frescura. Vê a gente com uma frescura. Mas eu sou a favor demais da gente vir não para ocupar o espaço dos homens, mas para trabalhar junto com eles, fazendo políticas públicas para que realmente todas as classes sejam representadas. Mas quero ainda levantar que a parte da cota de gênero, a gente tem que falar muito sobre isso, porque nós, mulheres, estamos perdendo espaço em vários locais, não somente na política, como vários outros setores. E muito obrigada pelo debate. A vereadora Ângela tem todo o meu apoio, concordo demais com ela. Eu tive aqui um problema por eu querer participar de uma comissão, né? Uma mulher não queria que eu participasse de uma comissão, que eu queria muito, porque eu tenho, sim, um olho voltado, uma compaixão por um assunto, e eu realmente sofri dentro de uma reunião interna aqui dos vereadores. Então, gente, isso daí a gente tem que levar para o debate, mas de forma verdadeira, porque não adianta a gente também aqui fazer aqui um debate, está todo mundo falando, muito obrigada, tal. Aí aqui nos bastidores, atrás, a situação é outra, o que a vereadora Ângela falou, isso é verdade. Não, olha, isso aqui você não participa porque você está chegando agora. Ó, você não vai participar dessa mesa aqui porque você está chegando agora. Ó, você não faz parte disso porque agora você está chegando. Poxa, não é assim, né? Eu fui a vereadora, mulher que tive mais voto nesse pleito. Então, a gente tem, sim, uma força de representatividade da população e a gente tem que ser respeitada enquanto vereador nesse momento, vereadora nesse momento. E é isso que eu tenho para falar. Espero que a gente realmente consiga fazer políticas públicas reais, voltadas para solucionar os problemas de cada uma. Obrigada. Eu gostaria de lembrar aqui que a primeira vereadora eleita em Uberlândia foi a Maria Dulce Vieira, em 1954. E eu gostaria de saber de todas vocês, inclusive da Juliana, como é que foi o caminho de vocês para chegar até aqui? Você, enquanto vice-presidente da OAB, e as demais vereadoras. Bom, o caminho, eu tive um caminho um pouco diferente na OAB, né? Se a gente for levar a nível político, só tem 3 anos que eu estou na OAB, e eu nunca fui de OAB, eu nunca fui da política, mas eu tive um protagonismo, de certa forma, na área de inovação. Então, em meados de 2021, fui convidada para ser candidata a diretora de inovação e tecnologia da OAB. E aí, a partir disso, me inseri na política. E confesso, assim como todas vocês, eu também tive as minhas dificuldades, porque, infelizmente, além de ter que encarar o machismo por parte dos homens, eu acho que o que mais dói é a gente encarar o machismo por parte das mulheres. E eu acho que quando a gente entender o quão isso nos prejudica, e se a maior parte das mulheres mudarem essa concepção, eu não tenho dúvidas de que a gente vai atingir espaços muito maiores, muito melhores, né? E dentro da política foi assim, as coisas foram acontecendo. Até que, ao final, né, da gestão 2022-2024, fui convidada pelo Dr. Luciano Salles a ser a vice-presidente dele, a candidata a vice-presidente. E eu brinco que ele foi muito ousado, né? Porque, aparentemente, sou uma advogada que está no sistema há pouquíssimo tempo e também, né, sou uma jovem advogada. Mas ele acreditou, né, na minha liderança ali como vice-presidente, e os desafios, eles são diários. Porque, embora eu tenha ali todo, né, um incentivo muito grande por parte do Luciano e dos meus pares ali que estão na diretoria, a gente encara no dia a dia situações onde, muitas das vezes, a nossa credibilidade, as nossas decisões, né, aquilo que a gente acredita ser o correto, eles são questionados de um modo que, se a gente fosse comparar com o homem, provavelmente não seria questionado como tal. Então, dentro da minha trajetória, foi assim que aconteceu. Eu tenho uma jornada de vencer obstáculos e desafios enquanto mulher. Fui mãe aos 15 anos, resolvi ingressar numa instituição extremamente machista, em que apenas 5% das vagas são destinadas ao público feminino, que é a Polícia Militar. Isso tem mudado ao longo dos anos, mas era assim quando eu entrei. Me tornei delegada de polícia, numa posição de chefia, né, chefiando vários homens. E agora decidi ingressar no mundo da política, talvez por essa bagagem da polícia, eu achei menos difícil, né, encarar esse desafio.
mas a gente percebe, né, no dia a dia, o quanto há barreiras, né, porque além das jornadas, né, triplas, quádruplas, né, nesse momento eu vivencio, cumulando as duas funções, é uma jornada muito exaustiva, porque a gente tem ainda nossos cuidados, né, com o filho, com o nosso lar, de certa forma, né, com os nossos companheiros e maridos, mas quando me perguntam, né, como que dá conta, eu falo, eu sou mulher. E nós, mulheres, conseguimos enfrentar diversos obstáculos e desafios com maestria e nos destacando. Adriana, a minha história não é diferente de muitas mulheres, né, que ingressaram na política. Eu não tenho na minha família ninguém, nenhum agente político, mas decidi cursar serviço social já com o meu filho com 3 anos, então, por si só, já foi uma decisão difícil, com uma criança pequena, ingressar no serviço social, mas me dediquei muito por 15 anos, trabalhando nas regiões periféricas aqui da nossa cidade, e a decisão de me candidatar foi justamente por ter, na vivência, né, do cotidiano e profissional, entender que o meu trabalho poderia fazer diferença. Agora, as dificuldades são inúmeras, né? A gente não tem aí a capacitação por parte de partidos, os incentivos que são necessários durante uma campanha, mas nós somos mulheres fortes e determinadas, né? Porque quando dá para a gente aí uma missão e a gente tem realmente o sonho de realizar, a gente corre atrás e que bom que deu certo, estamos aqui. Vereadora Lisa. Eu fico orgulhosa de participar dessa mesa, porque são mulheres corajosas, porque a trajetória para chegar no poder político não é fácil. Não é fácil. Você está num ambiente extremamente masculino, e que você tem que enfrentar toda uma cultura machista, um ambiente que, na verdade, as mulheres, na sua maioria, não participam. E, quando eu comecei minha trajetória, foi muito difícil, porque a vereadora Ângela bem colocou, eu sei como é que é a dificuldade lá do meu bairro. E eu sei que é que ela fala isso, porque eu entendo perfeitamente a fala dela, porque a primeira dificuldade que eu tive, a primeira barreira quando eu fui eleita, e eu fui eleita, quem me indicou e quem trouxe essa vitória foram os movimentos sociais. Associação de moradores, sindicato, movimento de mulheres, foram esse pessoal que me elegeu. E aí, movimento sindical, mas eu tinha a primeira barreira que eu não tinha roupa para poder trabalhar. E eu andava numa moto, no bairro São Jorge, no Barro, da Mata, lembro do pai dele, que eu ajudei no movimento sindical, e sabia como é que era. Criei meus 3 filhos com fotografia de porta em porta, fotografando, batizado, casamento. E na moto eu tinha que pôr um saquinho de plástico para poder, quando chovia, para poder chegar na Câmara e trocar o sapato. E o mais difícil, e que eu consegui vencer e ser exemplo para meus irmãos, porque hoje eu tenho um irmão que é deputado federal e o outro que é deputado estadual. E nós não temos família tradicional de político. Começou comigo e eu pude ser exemplo para eles, porque eles participavam comigo do movimento estudantil, do movimento sindical, na luta pelo povo no sofrimento. E hoje eles sabem que nós não podemos negar nossa origem. Nossa origem veio numa situação de miséria, mas sempre fomos pessoas muito corajosas de enfrentar essa dificuldade. E uma outra barreira, que é muito importante, que é uma trajetória que eu considero ela, eu tenho orgulho da minha trajetória, que eu percebi que não basta só reclamar. Eu tive que estudar muito. E um desafio era ter curso superior, porque tudo que eu pegava eu precisava. E o direito, ele me ajudou bastante aqui no direito. Eu ter formado em direito foi muito importante, porque tinha um vereador no meu primeiro mandato aqui, que ele fazia bullying comigo e com o vereador Aniceto. O vereador, era eu e ele falava, vocês não sabem o que você está falando, porque vai fazer direito, porque tem que aprender, não é assim, não é assim. Eu dizia, mas eu sei o sofrimento do povo. Talvez eu não sei, eu não fiz direito, mas eu sei o sofrimento do povo. Mas aquele bullying que ele fez comigo, ao invés de outras pessoas entrar em depressão, chorar, se desesperar e reclamar e vitimizar, fez com que eu, num ambiente única mulher, falou assim, eu realmente vou voltar, eu não tive condições de estudar,
criei meus 3 filhos pequenos, mas quando eu cheguei aqui em 92, eu já trabalhava no jornal, comecei como jornalista, daquele desafio, mas eu falei, vou fazer direito, e fiz o curso de direito, e realmente me ajudou muito, porque o direito foi fundamental para que eu pudesse defender com competência, porque a coragem eu já tinha, a vontade também, a determinação também, a inspiração de ajudar as pessoas também eu tinha. Agora, o estudo fez com que eu melhorasse a minha atuação. Então, eu tenho não foi uma trajetória fácil, mas é uma trajetória que me orgulha bastante e que eu procuro inspirar as outras mulheres, dos partidos, as mulheres nos bairros. Fazemos reuniões constantemente, roda de conversa, para incentivar essas mulheres a participar da política. Vereadora Amanda? Eu sou criada por mulheres, na verdade. A minha mãe era uma mãe solo, e aí os meus avós maternos abraçaram e acolheram ela e me criaram. E meu ativismo começou ali na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu pude cursar Direito. E assim que eu me formei, eu quis trabalhar com mulheres em situação de violência doméstica e de gênero. E eu comecei a estudar isso, a me especializar nisso, e a minha atuação se voltou totalmente para essa área do direito criminal, especificamente com mulheres em situação de violência doméstica. Foi aí também onde eu pude conhecer a doutora Lia pela primeira vez. Eu ajudei a fundar um projeto na universidade, que é o Todas por Ela, que presta assessoria jurídica voluntária a mulheres e meninas vítimas de violência doméstica. A partir daí, também no meu último ano de Direito, eu comecei a perder a visão, por conta de uma doença degenerativa que eu tenho. Isso me aproximou também do movimento de pessoas com deficiência e da pauta da pessoa com deficiência, né? Porque eu comecei a viver um outro universo que me mostrou uma realidade muito cruel, que é a das pessoas com deficiência e os obstáculos que existem para acessibilidade, inclusão e tudo isso, né? Comecei a viver na minha pele o preconceito dentro do direito, para profissionais mesmo, pessoas com deficiência. E as pessoas nos bastidores, dos corredores, das audiências públicas, diziam que pessoas como eu tinham que me aposentar. E eu tinha acabado de me formar no curso de Direito, e ouvir isso de um juiz de Direito foi algo que me impactou muito. E, a partir disso, eu comecei a me dedicar muito a essa questão de estudar, né, o direito da pessoa com deficiência também, para atuar nisso. E também, por ser uma mulher publicamente lésbica, eu também comecei a trabalhar no ativismo para pessoas LGBTs. E a minha atuação ela foi se diversificando muito. E, a partir daí, os casos de violência contra mulheres que eu vivenciava, nas instâncias de acusação que eu fazia parte, os casos de feminicídio que chegavam até mim, o direito na advocacia, para mim, passou a ser insuficiente pelo que eu queria fazer. E, a partir daí, a política começou a ser uma realidade. Eu pude conhecer o trabalho do Adriano Zago aqui e comecei a me aproximar um pouco de como a política realmente funcionava e as políticas públicas. E eu queria muito trabalhar com política pública. E aí, em 2020, eu decidi me candidatar. Eu abri mão de uma bolsa para estudar na maior escola de negócios da América Latina, para poder me candidatar em 2020. Eu tinha só um sonho e alguns amigos que me ajudaram. E eu consegui fazer um feito histórico com esses amigos e pessoas que acreditaram. Consegui ser eleita em 2020. Na minha primeira campanha político-partidária, foi a minha primeira filiação também político-partidária. Eu sofri perseguições propriamente dentro do partido, de homens que, de fato, tentaram boicotar a minha campanha ali. E, a partir daí, eu vi que a política, de fato, é um ambiente muito hostil para mulheres. Foi daí que eu comecei a vivenciar mais de perto como que é esse tipo de perseguição, como ela acontece. E, a partir daí, quando eu me tornei vereadora aqui, foi um caminho muito extenso para chegar até aqui. Foi muito duro encontrar diversas resistências, como ameaças à minha integridade física, ameaças de estupro que eu já recebi, por ser uma mulher lésbica na política. Então, homens já me abordaram, já sofri assédio sexual por parte, enfim, de situações que a política me trouxe. E foi uma construção histórica
muito dura de assimilar no cotidiano, né? De ser uma mulher jovem na política, ser a primeira mulher pessoa com deficiência a ocupar esse espaço e também ser a mulher publicamente lésbica aqui. Então, são marcadores sociais que colocam um alvo nas minhas costas, diferente um pouco do que as minhas colegas possam enfrentar aqui na política. As ameaças costumam ser direcionadas à minha integridade física. Eram grupos neonazistas. E, bom, esse tipo de violência e hostilidade acho que é um fruto natural de um movimento histórico que a gente faz de ocupar os espaços, né? Existe uma resistência para nós mulheres sobre os nossos corpos, e o meu corpo é um corpo diverso, a minha história é uma história diversa, e todos os dias aqui eu tento fazer valer a pena quem votou em mim, quem acredita em mim, porque eu quero que mais mulheres como eu façam parte da política também. Vereadora Janaína? Então, eu também tenho uma história, eu sou filha de professora, meu pai é um funcionário público aqui da prefeitura, hoje aposentado, da prefeitura de Uberlândia. Eu sempre tive em movimentos assim de liderança dentro da escola, sempre ocupei espaços, por muitas vezes, sendo da maioria homem ocupando esses espaços, mas nunca me intimidei com isso. Talvez pelo meu jeito de ser, pela minha coragem, a forma que eu sempre conduzi a minha vida, né? Defendendo o que eu acredito, falando o que eu penso, sendo verdadeira. Então, eu nunca me intimidei com isso, não, mas eu sempre enfrentei também problemas, como todas aqui falaram. Depois eu sou jornalista, depois eu vim ser assessora dentro do Poder Executivo. Lá eu comecei a gostar mais de política e disso comecei com os movimentos de rua, defendendo pautas de direita. E isso me trouxe a um patamar de conhecer políticos ligados nessa defesa dessas pautas. E, igual todas aqui falaram, também enfrentei a questão do fogo amigo dentro do partido. Isso existe sim, né? A gente tem que falar. Mas eu não me intimido com uma voz mais alta, não intimido com uma cara feia. E assim a gente segue, lutando sempre pelo que a gente acredita. Há pouco tempo aconteceu um caso comigo, e eu quero até reportar a vocês, às vezes vocês não estão sabendo. Eu tive que fazer um boletim de ocorrência com uma perseguição, um motociclista, eu não sei ainda quem que é ele, eu já fiz o boletim de ocorrência, falei com o delegado, delegada Lia. Estou procurando saber, estou enfrentando hoje em grupo de WhatsApp essa questão de assédio político, né, onde que a minha honra está sendo colocada aí, exposta, sendo atingida, e estou procurando recursos junto à Justiça para garantir que meu nome não esteja ligado a isso daí. Teve uma assessora minha que, inclusive, chorou de raiva. Ela falou, Janaína, que absurdo isso que estão fazendo, você tem que estar. Eu falei, calma, não é assim. Eu sou assim. Essa que eles estão falando no grupo sou eu. Não. Então a gente não tem que temer. E estar aqui, no campo da política, gente, é dar a cara a tapa. É você sair todos os dias, tomar cuidado o que vai acontecer, aonde você vai estar, com quem vai estar, ninguém te colocando num lugar que todo momento tem celular filmando, querendo saber o que a gente está fazendo, apontando os dedos. Então, aqui não dá tempo para você chorar, para você reclamar, só dá tempo de você correr, andar, ser forte, enxugar as lágrimas, porque a gente tem esse momento, sim, nós mulheres temos uma sensibilidade diferente dos homens. Os homens, eles vão muito pelo poder dentro da política, a gente normalmente vai por uma causa, por uma dor, igual muitas aqui falaram na bancada, da forma que chegou até a política. Eu também vim por essa dor, igual eu falei que eu fui de movimento de rua. Eu já cheguei embora de um país porque eu desacreditava dele, e quando eu voltei, falei, não, se eu quero um país diferente, eu tenho que entrar para dentro e trabalhar para que eu possa conseguir mudar o que eu não acho que seja certo. Então, dentro disso daí, que a gente está falando da mulher,
Eu espero que cada dia mais a gente possa realmente incentivar novas mulheres. A gente vê diariamente aqui, nos debates, nas audiências públicas, tantas mulheres fortes que estão participando da política. E a mulher, quando ela vem para a política, ela vem por um propósito. Ela faz daquela sua dor uma luta. Né? O homem, às vezes, é por poder, porque tem disso. E não estou falando que isso é ruim dele ou que nós somos melhores do que ele. Estou falando que nós somos diferentes. Os nossos propósitos são diferentes. Mas a nossa luta enquanto mulher realmente é grande nesse sentido, que a gente leva muito para o coração. Tem dia que eu saio aqui arrasada, mas outro dia a gente acorda, dorme de novo, faz aí o rosário do seu Frei Gilson, e fica tudo bem, a gente volta para cá animada novamente. Mas é isso daí. E agora eu espero que cada dia mais novas mulheres possam ocupar o espaço aqui, mas não por cumprir uma cota, mas por vontade própria mesmo, de fazer a diferença dentro da nossa política. Obrigada. Vereadora Ângela. Igual as minhas colegas falaram, eu falei aquela hora, eu enfrentei muitos problemas. Eu saí candidata em 2012, eu fiz minha política de porta em porta, com um tênisinho e com um bonezinho de sol a sol, como eu falei, os 3 S. Então, eu enfrentei muito preconceito. E eu encontrei um preconceito a mais do que vocês. Eu encontrei o preconceito por causa da minha cor. Porque, além de eu ser mulher, Amanda, eu sou negra. Eu também encontro esse preconceito que você encontra. Então, fazer política, uma pessoa periférica, de família pobre, não é fácil. Mas você tem que acreditar, tem que lutar todos os dias. É igual eu falei, para abrir a porta para outras mulheres vir e acreditar. Mas a gente, é igual a minha amiga vereadora Janaína falou, quando a gente tem um propósito, a gente luta por aquilo. E quando a gente sofre na pele, a gente luta para que outras mulheres que vierem atrás da gente não passem por aquilo que a gente passou. Então, eu quero ser o exemplo para as mulheres da minha comunidade, as mulheres pretas, né, que querem entrar na política, vir e acreditar que é possível, sim, uma pessoa da comunidade sentar aqui, fazer parte e trazer as demandas e lutar por aquelas demandas, para que elas vá para o seu bairro, para mostrar para toda a sociedade de Uberlândia. Nós existimos, nós estamos aqui e nós precisamos de melhorias. Obrigada, vereadora. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Câmara Debate. Estamos com o Lucas na escola e no futebol. Estamos com a Esther no ônibus e no trabalho. Com a Dona Maria na consulta e até no skate. E estamos com o José no emprego e no lazer com a família. Nossa maior obra é cuidar da nossa gente. É ouvir você. Câmara Municipal de Uberlândia. A voz e a vez do povo. A gente nem imagina, mas o que fazemos fora do aeroporto tem sim tudo a ver com a segurança de um voo. O lixo descartado em local inadequado atrai animais em busca de alimento. Essas espécies são importantes para o meio ambiente, contudo, podem ser nocivas à aviação. A exemplo de pombos e urubus. Eles acabam interferindo nas operações de pouso e decolagem do aeroporto. Podem até aumentar o risco de colisões entre aves e aeronaves. Faça a sua parte e contribua com a segurança de voo. Não alimente animais nas proximidades do aeroporto. Jogue o lixo no local adequado. E se identificar locais com acúmulo de resíduos perto do aeroporto, comunique à prefeitura, órgão ambiental ou responsável pela limpeza urbana. Com isso, você contribui para o meio ambiente e para a segurança da aviação. Você é muito importante para a segurança do aeroporto e o bem-estar da comunidade.
uma instituição criada para garantir direitos, olhar para cada um dos brasileiros pensando em todos eles. Porque quando somos tratados com igualdade, ficamos mais fortes e este é o melhor jeito de seguirmos em frente. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais trabalha pelo João, pela Júlia, pelo Antônio. Como defensor da sociedade, o Ministério Público tem autonomia e trabalha de forma independente. Por isso, não está subordinado aos poderes legislativo, executivo ou judiciário. São muitos os interesses coletivos e individuais que envolvem a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, como combate ao crime, meio ambiente, família, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, consumidor, patrimônio público, saúde, educação, defesa dos direitos humanos, entre várias outras atuações. Ministério Público de Minas Gerais, uma instituição sempre perto de você. Olá, o Câmara Debate está de volta. Nós estamos hoje discutindo a participação da mulher na política. E para retomar esse bate-papo, eu gostaria de perguntar às nossas convidadas quais as medidas vocês acreditam que podem ser tomadas para incentivar mais mulheres a entrarem para a política? Cotas de gênero, campanhas de conscientizações, mudanças culturais? Juliana? Eu acho que as cotas, elas exercem um papel fundamental nessa representatividade feminina. Mas ela, muitas das vezes, ela é usada de forma isolada. Para cumprir tabela, digamos assim, eu percebo isso muito em algumas instituições, até algumas empresas, que muitas das vezes a mulher é colocada ali só por estar. E eu acho que a mulher, para de fato ela exercer o papel dela de liderança, ela precisa ter o espaço para isso. Ela precisa estar na mesa de decisão. Ela precisa ser, ponto importantíssimo, dar voz àquilo que ela acredita e à decisão que ela espera ali, independente, seja numa empresa, numa organização, seja na Câmara, seja na OAB. E eu acho que o principal fator da gente fomentar isso, eu concordo que também a questão da conscientização é importante, porque muitas mulheres crescem também em ambientes hostis e também muitas das vezes elas nem sabem o que pode ser feito e como que ela pode ter uma representatividade maior, uma liderança, um exercício de liderança maior. Então, eu acredito que a conscientização é importante, mas eu acredito muito, e mais uma vez, que dar o espaço de forma efetiva à mulher é o mais importante de todos. Só a cota, só a conscientização não é suficiente. Eu preciso colocar essa mulher na mesa de decisão. Eu preciso considerar a opinião dessa mulher de forma realmente relevante. E não só para cumprir tabela. Delegada? Eu acho que isso perpassa por ações concretas. Como uma ação concreta, no meu gabinete, eu estou com 85% de representação feminina no meu gabinete. Então, é minha contribuição enquanto mulher, enquanto uma mulher que acredita na competência, na habilidade da mulher, na capacidade de trabalho da mulher, de permitir, né, com que meu gabinete tenha uma representatividade feminina nesse nível. Então, a gente precisa não só ficar, né, em discursos, a gente precisa realmente de ações concretas. Entendo que se a gente não tivesse uma lei de cotas, sequer, né, os partidos iriam se esforçar para que as mulheres estivessem como candidatas. Isso ficou muito claro para mim durante o meu primeiro, né, pleito aí. E então a gente, além de leis, né, a gente precisa realmente de ações concretas. É preciso que os partidos, né, eles realmente queiram as mulheres eleitas. Eles não apenas, né, as coloquem ali como um número, né, para cumprir a exigência legal. É preciso de recursos financeiros destinados às mulheres, inclusive de forma prioritária,
Porque a gente sabe das nossas dificuldades, né, que são maiores do que as dos homens, de concorrer nesse processo eleitoral. Então, eu acho que uma medida eficiente seria essa. Vereadora Thaís? Adriana, eu acredito que realmente a parte financeira seja hoje um dos fatores que mais dificultam, né, o ingresso das mulheres na política. Eu vejo que as despesas de uma campanha, ainda não tendo a certeza que você vai ser eleita, elas pesam muito. E a questão também dos programas de capacitação. Eu acho que cidades, né, do porte de Uberlândia já deveriam ter programas de capacitação nesse sentido, para que as mulheres se sintam preparadas, porque uma das grandes dificuldades é delas não saberem o papel realmente do vereador. Na verdade, hoje, conversando com a população às vezes nem conhece quem são os vereadores da cidade. Então, como que eu vou colocar o meu nome à disposição de algo que eu desconheço totalmente? Então, eu acredito que os projetos sociais, que a própria prefeitura poderia ter programas para incentivo da inserção das mulheres na política e também da preparação delas. E outras questões que envolvem mudanças, né, na legislação eleitoral, eu acho que também seria um fator muito positivo, e a criação também de penalidades mais severas para os partidos que não cumprem as regras estabelecidas. É isso. Vereadora Elisa? A legislação é super importante. Eu defendo as cotas como ações afirmativas, tanto para uma dívida histórica com as mulheres negras e também, no geral, na política. Eu creio que elas são ações importantes para que a gente possa avançar, porque há um país muito desigual, né, onde a participação ela não é incentivada, onde ainda há uma cultura e uma educação diferenciada para as mulheres e para os homens. As oportunidades nem se fala, e que a grande responsabilidade, o número de mulheres mães solo que nós temos no Brasil é muito grande, chefes de família. E, na verdade, essa jornada dupla, tripla, quádrupla da mulher é muito grande, como a vereadora bem colocou aqui, e ainda é no município que a mulher participa mais. Porque quando a mulher vai se candidatar, como eu fui deputada estadual, é bem mais complicado. Porque você tem que se deslocar e ainda cuidar de uma região inteira. Então, quando nós estamos aqui no município, ainda tem uma participação maior. E, mesmo assim, é muito difícil. Eu estou participando com um grupo de mulheres em várias áreas, que nós estamos tentando discutir o beabá da política. Porque muitas chegam, algumas lideranças falam assim, eu vou encontrar com você lá na prefeitura. Você não vai me achar na prefeitura, eu fico na Câmara Municipal de Uberlândia, que é a Câmara Municipal de Vereadores, né, onde é o parlamento. Então, começa por aí. Então, tem muitas lideranças que nós estamos discutindo, em várias áreas, que a gente tem discutido política, né, preparando para ver se incentiva essas mulheres a disputar as eleições. Porque, senão, só fica mulheres utilizadas pelos partidos só para poder montar a chapa que precisa do número, e a gente precisa avançar para ter metade homens, metade mulher, ou quem sabe a maioria, né, das câmaras municipais, dos parlamentos. Então, eu creio que as candidaturas coletivas, o formato do sistema, o sistema que nós utilizamos ainda, que é o sistema proporcional, ele ainda é um tanto quanto mais democrático para quem tem uma ideologia mais progressista. Eu considero que ainda facilita a nossa chegada nesta casa. Mas a gente sabe que não é o ideal. Então, eu creio que a legislação, a participação política dos partidos, a distribuição igualitária dos recursos, a participação, porque às vezes a mulher não tem voto, o partido, ela não tem voto, não vai ter recurso. E se essa mulher não tem recurso, ela nunca vai ter voto. Então, é um ciclo, sabe, que é muito complicado. Aí é justo você, quem já foi testado na urna, vai receber os mesmos recursos de quem não vai conseguir ter 10 votos, 60, 50? E aí, o que acontece? Então, a discussão ela é bem mais ampla. Ela é bem mais ampla, é bem mais complexa, e que a gente precisa incentivar essa participação. Um exemplo que eu daria prático para nós, que seria muito importante, seria a Procuradoria. Já estive na Procuradoria da Mulher, nós estamos agora, mas é uma Procuradoria que não tem recurso próprio, não tem um orçamento próprio. Então, eu creio que seria muito importante para que a gente pudesse funcionar, e desse sem recurso não funciona.
E a gente que hoje, a Câmara Municipal devolve muitos recursos, mas você não tem noção da dificuldade que é hoje, como ordenadora de despesa, que é um cargo que sempre foi ocupado por homens, eu vejo um grande desafio nas finanças nossa, a gente ter os 4,5%, que a Câmara tem o recurso, que nós não temos, apesar da Constituição garantir, nós não estamos recebendo os 4,5%, de entender que tem que ter um orçamento próprio. Então, eu vejo que é um grande desafio, por mais que a gente tenha bons companheiros para a gente discutir, para avançar, mas ainda, nós estávamos discutindo com a Lia agora há pouco, né, Lia? Como que é importante a gente ter alguns apoios para poder aperfeiçoar, para capacitar as mulheres. Então, não é fácil, mesmo você tendo um orçamento nos parlamentos, e no Brasil todo é assim, não é fácil. Tirando, talvez, a Câmara dos Deputados e o Senado, que a bancada feminina ela é muito combativa, e elas conseguiram criar uma pauta, a Assembleia também já conseguiu criar uma pauta mínima. Nós precisamos avançar aqui com as mulheres no nosso município, discutir algumas pautas mínimas. Olha, vamos trabalhar para poder, em conjunto, discutirmos a Procuradoria da Mulher, mas tem que trabalhar em conjunto. Vamos discutir para que a gente possa avançar na estrutura, na capacitação permanente da Escola do Legislativo para as lideranças, mas tem que discutir com as mulheres vereadoras, tá certo? Então, aprender a discutir o coletivo para poder avançar, sabe? E isso é o que eu defendo, creio que agradeço à OAB, pela sua participação, creio que no seu espaço também não é fácil, mas vocês conseguem, de certa forma, que as comissões funcionem, E isso é fundamental para a participação política das mulheres, das advogadas. Então, creio que nós aqui são 7 mulheres, é um número da perfeição, E onde tem mulher, a gente tem inovação. Independente da ideologia de cada um aqui, são mulheres que têm uma história brilhante, cada uma aqui. Então, eu fico muito otimista e creio que é possível a gente avançar. Da importância de lembrar dessa falta de recursos para a Procuradoria da Mulher na nossa Câmara. E isso acontece pela falta de priorizar o tema, que é o trabalho voltado para as mulheres. Provavelmente, tudo mostra que é porque nós temos uma Câmara predominantemente masculina, então os interesses femininos não são colocados como prioridade. Vereadora Amanda. Obrigada, Adriana. Bom, acho que todas mencionaram fatores importantíssimos, Fatores que juntos, de fato, trariam respostas sobre como tornar o ambiente mais representativo para nós, mulheres. Indo no que a doutora Lia falou, ações efetivas, Hoje meu gabinete também ele é composto majoritariamente por mulheres, algo que me traz muito orgulho, também a representatividade da diversidade. Acho que é o gabinete mais diverso hoje que a Câmara possui. Pensando também na questão de prioridade, a educação e o orçamento, eles não são uma prioridade para mulheres. Isso aí eu digo em todas as esferas do governo, desde um executivo a um legislativo, enfim, nós não temos aí uma priorização orçamentária nem dos equipamentos públicos para funcionarem direcionado a mulheres. E aí a gente... exemplos que nós temos hoje... em funções da segurança pública, em questões também de acesso a instrumentos do poder público, e isso é reflexo também na política. A política também não é um ambiente que há um projeto que se torne interessante para a participação de mulheres, Porque mais mulheres na política é um ambiente mais diversificado, a tomada de decisões não vai atender apenas a um grupo específico que domina a sociedade hoje, Vai haver uma maior tomada de decisões que ampliaria as discussões para outras pautas, que não são aí do interesse predominante hoje, infelizmente. E a educação, acho que é um pilar. Não há como falar em uma mudança progressiva, uma evolução nesse sentido, se a gente não consegue ter formação política direcionada tanto nas escolas como para mulheres, dentro de partidos, dentro de, enfim, empresas, dentro de... instituições voltadas a uma compreensão da política, não como uma mera participação temporária, como de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, nós vamos discutir em quem votar.
Não, nós precisamos entender a política como uma atividade social, a mais importante que nós temos enquanto sociedade, as diretrizes da nossa organização social, enfim, se as questões vão funcionar bem, se os instrumentos públicos vão funcionar, para quem eles vão funcionar e como eles vão se organizar. Então, quando a gente tem tudo isso de maneira não organizada, e é um projeto político para que isso aconteça mesmo, né, para que nós não estejamos ali nas tomadas de decisões, acho que é difícil a gente discutir enquanto um avanço real, futuro, porque em um ambiente ideal, nós estaríamos avançando em discussões para colocar a paridade das mulheres nos cargos eletivos, e não só a questão da cota de gênero, porque traz outros problemas, né, que se você não tem uma preparação política, uma formação política, um orçamento público direcionado, você não consegue simplesmente avançar nessas questões. E aí a gente entra nos outros problemas que os colegas mencionaram aqui. Então, eu acredito que essa junção de fatores, a gente precisa avançar nesse sentido, para que a gente consiga, de fato, ter uma discussão real sobre a representatividade da mulher. Vereadora Ângela. A minha resposta vai ser simples, porque eu estou com alergia por causa do ar-condicionado. Às vezes eu me pergunto, numa população onde a maioria é mulher, e nós ter aqui na Câmara apenas 7 mulheres para representar essas mulheres, nós temos que criar projeto para trazer mais mulheres e se perguntar por que elas não estão entrando na política? Por que elas não vêm participar? Porque nós não temos apoios. Quando os partidos nos convidam, não é que a intenção da gente ser eleita, é para que eles possam estar colocando os homens, né? Porque tem a cabeça, o meio, né? E o rabo que eles falam, não é? Então, quando nos convida, é para trazer os homens que eles querem que sejam eleitos. Então, eu acho que... Então, as instituições deviam criar cursos, e esses cursos levar até as comunidades, levar até as mulheres. Ali tem mulheres grandes e poderosas que são lideranças, que poderiam estar aqui, mas não estão porque não têm apoio, não têm apoio financeiro. E quando a gente chega para sentar na mesa, o que eles falam? Vai ser difícil, você é mulher, você não tem dinheiro, você não tem apoio, a mulher não acredita em mulher. Eu falei, pois eu vou quebrar esse paradigma. Eu vou quebrar esse paradigma e mostrar para as outras mulheres que nós somos capazes, sim, capazes de ocupar uma cadeira aqui, capazes de fazer diferença. Então, vereadora Lisa, você falou uma coisa que eu não me lembro, que eu estava lendo aqui. Muitas das vezes, aquela hora eu falei para você, nós que estamos aqui há muito tempo, a gente não dá apoio para outras mulheres que estão chegando. A gente esquece de dar o apoio para elas, esquece de chamar elas também para fazer parte de alguma mesa, esquece de chamar elas para vir conversar, esquece de chamar elas para reunião, né, vereadora Janaína? Então, eu pensei que as vereadoras mulheres que estavam aqui iam me dar mais apoio. Eu esperava isso. Então, eu estou sentindo assim que agora parece que elas estão acostumando comigo, estão me dando esse apoio. A vereadora Thaís está me dando um apoio, a vereadora Janaína. Não, então vamos dar mais apoio, então. Vamos consertar esse trem. É isso, porque a gente não prega assim, vamos ajudar a mulher, a gente prega, vamos trazer a mulher. Mas a mulher está aqui, cadê esse apoio? Pois é, eu espero contar com as minhas amigas que estão aqui e me dê mais apoio, me chame para participar mais das coisas, porque eu lutei muito para chegar aqui. Lutei muito, Lisa, você sabe. Não, às vezes nem um tênis eu tinha, gente. Então, se a vereadora está sentindo assim, cabe a nós, mulheres aqui, acolhê-la melhor, né, não? Vamos tentar melhorar, então. Sim, não é acolher melhor, é dar mais apoio. Vamos tentar. Dar mais apoio, entender, porque eu percebo aqui que a gente fica à deriva, né, vereadora Janaína? Vai para lá, vem para cá, mas a vereadora Thaís pegou na minha mão e está me ajudando. Muito obrigada, vereadora Thaís, eu senti esse apoio de você. Fico vereadora feliz, Janaína. Só um minuto. Fico feliz, Ângela, mas essa é uma característica que eu tenho devido a um trauma que eu passei numa empresa anterior que eu trabalhei, que, infelizmente, eu não fui recebida com tanto carinho e afeto. Então, hoje,
eu tenho comigo isso, de que se eu posso acolher um colega, eu estarei sempre à sua disposição e conta comigo. Olha, com relação à mulher estar mais dentro da política, o meu partido, o Partido Liberal, quero até falar sobre isso. Durante o ano passado, nesse último ano de eleições municipais que aconteceu, foi um partido que trabalhou muito para o PL Mulher ter protagonismo nas eleições, e isso foi feito e conseguiu. Nós realizamos diversos workshops, tanto aqui no estado, nos estados, nos municípios, quanto lá em Brasília, justamente para fortalecer e capacitar a mulher dentro da política. Para vocês terem noção, nós tivemos um crescimento de 370% nas filiações de mulheres dentro do partido. Então, quando o partido quer, realmente ele faz a diferença. Isso tudo motivado pela nossa presidente do PL Mulher Nacional, dona Michele Bolsonaro, esposa do nosso líder maior, Jair Messias Bolsonaro, que é falado que ele é um misógino. Olha só para vocês verem. Aí tem uns dados que comprovam o contrário. Uma prova disso é que aqui dentro de Uberlândia, no Poder Legislativo, nós temos 2 vereadoras do Partido Liberal, que sou eu e a vereadora Gláucia da Saúde. Então, nós 2 fomos eleitas pelo PL. E um partido que realmente está incentivando a mulher, mas de forma concreta. Uma outra prova disso é que no cenário nacional, a maior bancada de deputadas federais de mulher é do Partido Liberal. Então, fazendo um bom trabalho, a gente realmente consegue mudar a realidade do cenário na política. O meu gabinete, também a maioria mulher, não foi esse eu não fiz distinção, mas é o que se aproximou mais de mim. Então, a gente está ali trabalhando realmente com isso daí. Mas eu quero falar que a gente também tem que pensar nas meritocracias, né? E a mulher não é só vir para a política para cumprir cota. A gente tem que vir para a política realmente para querer trabalhar e fazer a diferença, não só para ocupar uma mesa. Muito obrigada pelo trabalho, Adriana, e obrigada por esse espaço aqui dentro da Câmara Municipal de Uberlândia, que a gente possa ter mais eventos como esse. Para a gente finalizar, né, eu vou fazer só mais uma última pergunta. Uberlândia nunca teve uma prefeita, uma presidente da Câmara Municipal de Uberlândia e nem uma reitora da Universidade Federal. A que vocês atribuem isso e como mudar essa realidade? Bom, eu vou pegar como exemplo o que aconteceu, né, na UAB Minas e que a gente tem tentado refletir aqui em Uberlândia. Doutora Ângela Botelho foi a primeira presidente, né, da UAB Uberlândia. Logo depois de ter assumido esse desafio, foi vice-presidente da UAB Minas e hoje está como presidente da CAA da UAB, que é um braço dos benefícios da UAB. E a UAB, nessa última eleição, né, a nossa chapa ela veio muito com a proposta de paridade. Tanto que quando você olha, né, para hoje, todos eleitos ali, existe um número enorme de mulheres, né, pretas, mulheres pardas, mulheres idosas, mulheres jovens, ocupando cargos de liderança. Sejam nas comissões, sejam nos conselhos, seja na diretoria da OAB. Eu realmente eu não consigo trazer, de fato, ali o que pode ter acontecido com essas outras instituições. Mas eu acredito muito no machismo estrutural que aconteceu ao longo dos anos e, muitas das vezes, colocar a mulher ali, né, fora desse âmbito de liderança. E que bom que agora a gente está conseguindo promover esses debates aqui tão importantes e, além disso, também, a gente ter a possibilidade de mudar essa realidade. E eu acho que tudo aquilo que a gente levantou aqui, dentro da última pergunta que você brilhantemente fez para a gente, se a gente conseguisse implementar isso na prática, eu não tenho dúvidas de que o cenário mudaria ainda mais. E quem sabe, nesses espaços que você citou, a gente finalmente não teria mulheres ali na linha de frente. Obrigada, doutora Lia. Eu acho que a decorrência de tudo que foi falado, né, é um resumo. Então, pelas dificuldades da mulher,
está dentro do mundo político, de todas as dificuldades que ela encontra nesse cenário machista. Concordo com essa questão do machismo estrutural. Nós estamos vendo mulheres em posição de destaque na política, né, e ocupando aqui hoje essa posição de forma mais recentemente. Então, eu acredito que nós, em breve, teremos sim, porque nós, mulheres, temos capacidade para isso. A gente está crescendo, né? Nesse pleito nós mantivemos, né, a quantidade de mulheres, mas a expectativa é de que isso cresça, porque nós conseguimos ver que a própria Ângela falou que as mulheres são a maior parte do eleitorado no nosso município. Então, a gente precisa desmistificar essa história também de que mulher não vota em mulher. Né? Se nós temos mulheres fortes, potentes, como candidatas, as mulheres vão acreditar na capacidade dessas mulheres de fazerem a diferença, de ocuparem cargos como esses, né? De presidência da Câmara, né? De prefeita, entre outros. Na Polícia Civil, atualmente, né, como eu sou delegada de polícia também, na Polícia Civil, atualmente, nós temos a chefe de polícia, uma mulher. Então, isso nos enche de orgulho, né, e mostra que o cenário está mudando, né, que nós estamos, sim, ocupando todos os espaços de poder, de liderança. Vereadora Thaís? Olha, Adriana, eu acredito que essas mudanças elas vão acontecendo de forma gradativa. A doutora Elia citou o exemplo da polícia, mas eu citaria também o exemplo do Corpo de Bombeiros atualmente, né, que é chefiado por uma mulher. Isso nos enche de orgulho da gente saber que nós temos aqui em Uberlândia mulheres que têm na sua trajetória muita experiência e que nos colocam na condição e preparadas para ocupar esses espaços. Eu acredito que a nossa atuação aqui dentro do Legislativo, ela demonstra isso. Mulheres que chegaram aqui já com uma história de trabalho muito grande, com muita experiência, com muita bagagem, e isso eu não tenho dúvida, que vai nos levar, sem dúvida nenhuma, a espaços maiores, a ocupar outros cargos também, porque nós estamos aqui preparadas para isso. Vereadora Lisa? Eu creio que nós temos que ter muita paciência, porque um exercício que eu estou tentando melhorar cada dia que passa. Ter paciência, ter calma, ter prudência e tentar fazer com que realmente a gente consiga chegar no coração de todas as mulheres. Então, e quando você é muito sincera, quando você porque o ambiente é muito masculino, e você tem que ser firme. Se você não for firme, não te respeitam, não é? Então, e você convivendo nesse ambiente, você fica um pouco endurecida também. É uma forma de sobrevivência, né? É uma forma de sobrevivência. E aí eu tenho que ter paciência, porque talvez seja por isso que a gente ainda não teve uma mulher presidente. É um conjunto de coisas que precisa acontecer, uma evolução na nossa sociedade. Mulher vota em mulher, sim, mulher vota em mulher. A sororidade é difícil, né? Trabalhar em conjunto, num espaço que é muita estrela para pouca constelação, é difícil. Então, tem que exercer a paciência e tem que ter competência para a gente sobreviver aqui. E todo lugar que nós estamos num ambiente muito masculino, a gente tem que mostrar sempre que é mais capaz do que todo mundo. É muito difícil para a mulher. Então, eu peço aqui que a gente consiga... nós somos 7 aqui, nós avançamos muito. Tentar ter uma pauta mínima para que a gente possa avançar e fazer a nossa parte. Eu procuro acolher de todas as formas e, às vezes, quanto mais a gente tenta acolher, tenta ajudar, talvez não foi suficiente. Então, tem que ter paciência para a gente tentar avançar, fazer com que os partidos eles possam preparar já as mulheres, convidá-las, incentivá-las com antecedência, não só em época de eleição, mas para isso é importante que as mulheres no espaço de poder, elas possam realmente chegar e ficar. Então, nós não tivemos uma prefeita, e não basta ser mulher para poder votar, não, porque tem mulher que é pior que a encomenda. Então, não basta ser mulher. Como Simone de Beauvoir falava, não se nasce mulher, se torna. Não é isso? A Amanda me complementa.
Vereadora Amanda. Bom, complementando o que a Lísia disse e também o que já foi dito aqui, eu acredito que seja uma junção de fatores, sabe, Adriana? Os pesos e as medidas são completamente diferentes para homens e mulheres. Isso seja em qualquer profissão, em qualquer segmento, né? E a política não é diferente. O peso para um homem chegar no mesmo espaço que nós estamos hoje é completamente diferente. Então, a própria forma que a sociedade nos coloca e nos enxerga é diferente na escolha entre um homem candidato e entre uma mulher candidata, seja dentro dos partidos, das coligações, nas próprias formações políticas. É um projeto, né, para que as mulheres não se interessem por política. E que bom que nós estamos nos movimentando com relação a isso, mas, como a Lísia disse, não basta ser mulher. Para que a gente consiga, de fato, representar mulheres, nós temos que ter uma consciência da dificuldade que foi para nós chegarmos, mas não nas nossas histórias individuais, mas na nossa história coletiva, enquanto humanidade, enquanto lugar que a mulher ocupa historicamente, seja ela por conta de sua classe social, por conta de sua cor, de sua etnia, de sua orientação sexual, por conta de sua idade, de sua história de vida. Então, nós temos que ter um reflexo, refletir nisso como sociedade. Não basta ser mulher, mas a gente tem que ter uma consciência do que nós defendemos e a quem nós servimos. Nós servimos a uma sociedade de fato livre e emancipada, ou nós reforçamos paradigmas que condenam mulheres, que colocam mulheres a serem cada vez mais hostilizadas, discriminadas, subjugadas, ou nós estamos aqui, de fato, defendendo os direitos das mulheres, não importa se você concorda ou discorda de mim, mas o seu direito à sua livre existência está garantido, as suas tomadas de decisões estão garantidas, e é isso que a democracia representa, e não discursos de opiniões disfarçados de discursos de ódio, que historicamente vitimizam mulheres, sob uma falsa ótica de liberdade, que não nos atinge, mas nos condena cada vez mais. E a política não pode se tornar esse espaço onde isso é naturalizado. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, depois de falas que eu escutei, e que só não me levantei daqui e fui embora, em respeito às outras colegas que aqui estão presentes. Porque eu acho um absurdo completo defender falas machistas, misóginas e pessoas que abertamente se declaram contra mulheres, que dizem que mulheres são tão, abre aspas, tão feias que não merecem nem ser estupradas. Isso não é uma fala de alguém que deveria ocupar um espaço político em qualquer lugar, muito menos na maior casa de representação da democracia brasileira, a presidência da República. Isso foi um assombro na história, algo que deve ser colocado na lata do lixo da história desse país. Obrigada, vereadora. Adriana. Vereadora Ângela. Eu espero que daqui 4 anos a gente não tenha só 7 mulheres aqui, né, pessoal? A gente tenha muito mais mulheres, porque de 27 vereadores, a maioria, 13 ou 14 ou vice-versa, deveria ser mulheres, né? Então, daqui 4 anos, eu espero que essa Câmara tenha mais mulheres, né, que defendam pautas de mais mulheres para brigar com a gente, né, pelas demandas, pelas melhorias. E é só, Adriana, eu vou passar aqui. Obrigada, Janaína. Olha, aproveitando que as vereadoras Lísia e Thaís falaram, né? Também Juliana, né? Juliana Borges. Sobre a presidência da OAB, né? Doutora Ângela, tivemos aí no Corpo de Bombeiro, né? Ana Paula. No Batalhão de Polícia também, nós tivemos comandante no batalhão aqui, né? Coronel Fernando. O que acontece? Igual a Lísia falou, eu concordo com ela. A parte da nossa cidade, a política, a gente está construindo. E nós vamos chegar, sim, eu acredito que a gente vai ver aqui em Uberlândia uma prefeita, né? Uma mulher de fibra, se Deus quiser, nós vamos ter, sim. Mas não é nem só por ela ser mulher, porque a mulher faz coisa com muito carinho. Então, ela tem essa competência, esse olhar carinhoso, esse olhar acolhedor. Nós tivemos uma vice-prefeita, não é isso, Lísia?
Anísia Luz, exatamente. Foi uma mulher maravilhosa, muito maravilhosa, uma secretária, uma vice-prefeita competente. Exatamente. E tivemos aí também as primeiras damas aí muito forte também dentro da política de Uberlândia, né? Lembrando aí da deputada Ana Paula também, né? Que tem um protagonismo grande aí na história também de Uberlândia. E como a Lisa falou, é porque a gente ainda tem muitas estrelas para pouca constelação. Eu adorei, viu, Lisa? Eu acho que isso aí eu vou levar para a vida. E eu acredito que mulheres voltam em mulheres, sim. A Lisa também falou isso, eu notei aqui, eu acredito nisso, eu vejo isso e sinto isso dentro dos meus eleitores. E é isso daí, vamos continuar a luta, fazendo a nossa história, sendo representação daqueles que nos colocaram aqui dentro dessa Casa de Leis. Muito obrigada. Obrigada a todas vocês. Eu tenho certeza que esse debate será fonte de inspiração para muitas jovens que têm o desejo de ingressar na política e também de ocupar cargos de decisão, como no caso, né, doutora Juliana, vice-presidente da OAB Uberlândia. Muito obrigada. Nós chegamos ao fim do nosso debate. Agradeço a todas as nossas convidadas pela participação e pela contribuição tão enriquecedora. A você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima edição do Câmara Debate.